19 de junho. Bons dias. Não gosto de ver censuras injustas. Há dias, um eminente senador disse que a Câmara dos Deputados era a Câmara de 2 domingos e disse a verdade, porque ali um sábado e um domingo são a mesma coisa. Não a censurou por isso, entretanto, mas por adiar para o sábado os requerimentos, isto é, mandar-lhes laços de seda com que eles se enforquem logo. Sejamos justos. A Câmara, não fazendo sessão aos sábados, obedece a um alto fim político, imitar a Câmara dos Comuns ingleses, que nesse dia também repousa. Deste modo, aproxima-nos da Inglaterra, berço das liberdades parlamentares, como dizia um mestre que tive e que me ensinou as poucas ideias com que vou acudindo às misérias da vida. Dele é que herdei a espada rutilante da justiça, o Timeus Danaos, o devolvo-lhe intacta a injúria, e outros vinténs mais ou menos magros. Dir-me-ão que os comuns ingleses descansam no sábado porque ficam estafados das sessões de 8, 9 e 10, que é o tempo que elas duram nos demais dias. É verdade, mas cumpre observar que os comuns começam a trabalhar de tarde e vão pela noite dentro, depois de terem gasto a primeira parte do dia nos seus próprios negócios. Deste modo, estão livres e prontos para ir até a madrugada, se preciso for. Trabalham com a fresca, despreocupados, tranquilos. Não acontece o mesmo conosco. As nossas sessões parlamentares começam ao meio-dia, hora de calor, sem dar tempo a fazer alguma coisa particular. E depois o clima é diferente. Nem de agora é possível tornar aos sábados. O Sr. Barão de Cotegipe disse que desde 1826 dormem projetos de lei nas pastas das comissões do Senado. Com os requerimentos da Câmara deve acontecer a mesma coisa, mas suponhamos que só comece em 1876. Censuras não faltam. Já ouvi censurar um dos nossos costumes parlamentares, que justamente mais me convém. Refiro-me ao de levantar a sessão quando morre algum dos membros da casa. A notícia é dada por um deputado ou senador que faz um discurso, pondo em relevo as qualidades do finado. Às vezes o defunto não prestou ao Estado o menor serviço. Não importa, essa é justamente a beleza do sistema democrático e da igualdade que deve reger, mais que todos os corpos legislativos. Para o parlamento, como para a morte, como para a Constituição, todos são legisladores, todos merecem igual cortesia e piedade. Os censuradores alegam que este uso não existe em parte alguma fora daqui. O argumento Aquiles, como me diria o citado mestre, é que, tendo-se das câmeras inventada para tratar dos negócios públicos, a morte de um de seus membros deve pesar menos, muito menos, que o dever social. Daí o discurso em que o presidente deve noticiar a morte com palavras de saudade e passar a ordem do dia. Os preconizadores de hábitos peregrinos chegam a citar o que agora mesmo se deu no parlamento da Inglaterra, quando chegou a notícia da morte do genro da rainha, que não era membro da Câmara dos Lordes, mas podia ser se não fosse imperador da Alemanha. A notícia foi comunicada a ambas as câmeras por um ministro. Respondeu-lhe o líder da oposição e continuaram os trabalhos, quando os da Câmara até as 2 da madrugada. Durando os da câmeras até as 2 da madrugada. Mas quem não vê que nem o exemplo nem o argumento servem ao nosso caso? Quanto ao exemplo, basta considerar que, posto que o imperador fosse um digno e grande homem, não era membro ele de nenhuma das casas, fizeram-se mensagens à rainha e à imperatriz. Além disso, pode ser que realmente nesse dia houvesse negócios urgentes. Digo isso porque o discurso do ministro da Câmara dos Lordes, respeitoso e grave, ocupa apenas 12 linhas no Times, e o da oposição 11. Na dos comuns, o do ministro tem 9 linhas e da oposição 8. Cabe ainda notar que ninguém mais falou. Finalmente, dali em diante proferiram-se na Câmara dos Comuns sobre diversos projetos, mais de 50 discursos. Quanto ao argumento, não há nada mais falho. Certo que as câmeras foram criadas para curar principalmente dos negócios públicos. Mas onde é que constituições escritas revogaram leis de coração humano?
Podem transformá-las, é certo, como na dura Inglaterra, na França inquieta, na Itália ambiciosa, mas tais são as nossas condições. Demais, a veneração dos mortos cimenta a amizade dos vivos. Ponhamo-nos de acordo. Se a Câmara não faz sessão aos sábados, para acompanhar dos comuns, aqui dá o rei. Se não acompanha dos comuns e se vai embora, sempre que morre algum membro, terá igual censura. Ponhamo-nos de acordo. Boas noites. 19 de julho. Bons dias! Quem me não fez bem de Tunis cometeu um desses erros imperdoáveis que brandam aos céus. 19 de junho. Bons dias! Quem me não fez bem de Tunis cometeu desses erros imperdoáveis que bradam aos céus. Suponhamos por um instante que eu era bem de Tunis. Antes de mais nada, tinha o prazer de viver em Tunis, que é um dos mais desenfreados desejos. Depois, não entendia nada do que me dissessem, nem aos outros me entendiam. E para estabelecer relações cordiais não há melhor caminho. O Sr. von Stein fez-se amigo dos índios de Xingu, recitando versos de Goethe. Não perderia o gosto cá do Rio, porque levaria naturalmente assinaturas de jornais. Leria tudo, a questão da revista Civil, número 10.893, o imortal processo da Bíblia, os debates do parlamento, os manifestos políticos, etc. Quando alguma coisa me parece dita ou escrita em dialético barbaresco, teria o meu colégio de intérpretes que me explicaria tudo. Não indo mais longe, acabo de ler no discurso do Sr. Senador Leão Valoso uma frase que eu tivesse em Tunis. Que, se eu estivesse em Tunis, não lhe perderia o sentido. Sua Excelência declarou que a vitaliciedade do cargo não o segregou daqueles que o elegeram. Ora, os que elegeram vão morrendo e hão de ir morrer todos. Já devem ter morrido os que elegeram o Sr. Visconde do Cerro Frio. Como é que não há segregação? Há, e é uma das vantagens da instituição. Se em 1871 o Sr. Silveira Martins e Barão de Mauá fossem vitalícios, não haveria recurso aos eleitores que pôs o Sr. Mauá fora da Câmara. Quando o primeiro desafiasse o segundo a ele pleitear, ante os eleitores liberais, o procedimento de ambos, responderia o Sr. Mauá. Mas, meu caro colega, os meus eleitores estão mortos. Há 2 dias vivia o Bandeira de Pelotas, pois morreu. Aqui está o telegrama, que recebi agora mesmo da família. Sabe que somos velhos conhecidos. Entretanto, aquela frase que em português dá este resultado, talvez possa ser explicado pelo arábico. Mas eu não sou bey de Tunis. Outras muitas coisas me explicará o colégio de intérpretes. Não as digo todas, mas aqui vai mais uma. Os espiritistas brasileiros acabam de dar um golpe de mestre. Apareceu por aqui um médio, Dr. Slade, é o seu nome, com a fama de ser prodigioso. A Federação Espírita Brasileira nomeou uma comissão para estudar os fenômenos de escritura direta sobre ardósias e outros efeitos físicos produzidos com o médium. Pois, senhores, não achou que o homem valesse a fama. Declarou que os trabalhadores ficaram muito abaixo do que esse mesmo médium conseguiu na Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos e Austrália. É verdade que a própria federação explica a diferença. Todos os que estudam os fenômenos espíritas, diz ela, conhecem que a mediunidade estão sujeita a esses eclipses. E em outro lugar, sabe que todos os invisíveis não estão servilmente à nossa disposição. Ora, tudo isso, que parecia algravia, sendo lido por um espírita, é como a língua de Voltaire, pura, límpida, nítida e fácil. Os invisíveis não estão servilmente à nossa disposição. Não falo de enriquecimento da língua com a palavra mediunidade, que é nova, sem ser esbelta. Fosse eu bey de Tunis e o meu colégio me explicaria tudo isso e mais isto. Somente lamentamos que nossos eclipses da sua faculdade, o médium, sem dúvida por sugestões malignas, busque simular os fenômenos que obtém nas condições normais. Ao que parece que
Ao que parece, o médium não foi só, com o perdão da palavra, apenas mínimo, mas até procurou embaçar a federação. Não andou bem, e a federação cumpriu seu dever desvendando as sugestões malignas. Nem pareça que isto mesmo foi sugestão de respeito. A federação conclui francamente aquele período, fato aqui plenamente verificado. Valha-me Nossa Senhora, que porção de coisas obscuras que eu nunca hei de entender. E aí, quem sabe? Schopenhauer chegou a crer nas mesas que giram. Há quem acredite no casamento da Constituição Americana com o sistema parlamentar. Não é muito nos motivos do eclipse do Dr. Slade, mesmo sem entendê-los. Ah, por que não me fazem bem de Tunis? Boas noites.